Então, bem-vindos, obrigada pela presença de vocês, pela confiança. Vamos falar um pouco sobre como podemos impulsionar a nossa marca, seja pessoal ou empresarial, apostando no LinkedIn como uma plataforma extremamente poderosa, especialmente pensando aqui numa entrega orgânica, que é o que acontece nos nossos perfis. A gente não tem hoje como pagar para que o nosso conteúdo apareça para quem a gente quiser nos nossos perfis do LinkedIn, mas podemos aproveitar esse alcance orgânico que a plataforma oferece e também apostar em uma estratégia de liderança de pensamento, de nos colocarmos como não apenas especialistas dentro das nossas áreas de atuação, mas também como profissionais capazes de trazer tendências, insights, conteúdos diferenciados e não apenas mais do mesmo, não apenas assuntos que já passaram, porque é muito fácil a gente produzir sobre o que já passou. Ah, estive em tal evento, estive com fulano, mas e o que vem pela frente? Isso realmente exige ser especialista e é o que também pode contribuir para a construção de uma tribo. Esse é um conceito que a gente usa bastante quando pensa em liderança de pensamento. Quem é esse grupo de pessoas que gostaria de se unir a mim, que também aposta naquele assunto, acredita naquele assunto que eu trabalho, né, e que vai me acompanhar e que vai acreditar, que vai estabelecer uma relação de confiança comigo. Então, dessa forma, eu consigo produzir um conteúdo muito mais impactante. Vamos para um pouco de contexto aqui. Eu comecei a usar o LinkedIn em 2015, em uma época que a rede estava começando a trabalhar a questão da produção de conteúdo, era algo novo na plataforma. O LinkedIn havia acabado de adquirir a plataforma Pulse, que era uma plataforma terceira, e a integrou dentro do LinkedIn, e a partir dali a gente pôde começar a escrever também conteúdo longo, que a gente chama de artigos. E a partir dali, a gente pôde experimentar essa entrega orgânica, como ela funcionava. Lá atrás era muito mais fácil a gente ter um impacto em milhões de pessoas por meio do conteúdo que a gente produzia. Isso foi mudando ao longo do tempo, outras dinâmicas e formatos. Hoje o foco está mais no feed e experimentei um grande crescimento na rede nesse período, não é? Pessoas começaram a seguir meu perfil. E o que acontece quando a gente faz um bom trabalho no LinkedIn de posicionamento, de marca de conteúdo e também de networking? É justamente virar o jogo. Você passa a ser encontrado, procurado, e não apenas você tentando encontrar aí o seu público para trabalhar sua marca, para os seus objetivos profissionais ou para gerar negócios. Então, desde 2015, quando eu comecei a usar essa rede, eu consegui inverter esse jogo e pessoas me encontrarem. Hoje eu sou contratada por empresas, por profissionais que encontram o meu conteúdo e que no meu perfil entendem claramente o que eu faço, os serviços que a minha empresa oferece, e isso me permitiu colher muitas coisas que eu acredito que todos nós podemos colher por meio de um alinhamento da nossa estratégia de conteúdo, né? Quem é o meu público, quais temas eu posso produzir, e aqui a gente trazendo para o contexto de usar a IA generativa para favorecer, para trazer mais produtividade, para ganhar tempo, né? Para que a gente possa trabalhar ideias de maneira mais completa também. Então, isso me trouxe trabalhos dentro e fora do Brasil, me trouxe contratações em grandes empresas, me trouxe convites para dois TEDx, acabei me tornando também instrutora oficial do LinkedIn Learning, que é a plataforma de cursos do LinkedIn, pude ir para a Áustria gravar cursos, pude palestrar em Lisboa, tudo isso veio pelo LinkedIn e também contratações para pós-graduações que eu atuo hoje. Aqui estão alguns clientes que eu atendi que vieram via LinkedIn por meio desse trabalho de marca de conteúdo e um pouco aqui do meu perfil, se você quiser se conectar comigo, quiser acompanhar o meu conteúdo, porque já são anos produzindo constantemente conteúdo, que no marketing de conteúdo a gente chama de conteúdo relevante, que não é um conteúdo de abordagem explícita, direta de propaganda, mas um conteúdo que traga alguma utilidade, algum ensinamento, e dessa forma a gente dá uma amostra do nosso trabalho. Dessa forma, eu construí uma rede muito grande, com mais de 1 milhão de seguidores que passaram a me seguir trabalhando totalmente organicamente. Então, por isso eu acredito tanto nessa plataforma e incentivo que vocês a usem de fato ativamente na estratégia de vocês, também para gerar negócios, porque ainda que você esteja usando o seu perfil pessoal, acreditem, o impacto é muito maior do que a página de uma empresa. Podemos chegar aos nossos potenciais clientes via nossos perfis com uma entrega muito maior.
E a Influi é uma empresa que trabalha com essas estratégias. Ajudamos no posicionamento de profissionais, estratégias de influência dentro de empresas, de funcionário embaixador, de liderança de pensamento, circulando nesse universo de produção de conteúdo, de marca, e de posicionamento para negócios. Bom, feito esse contexto inicial, vamos a algumas informações interessantes sobre o LinkedIn. Hoje nós temos mais de 1 bilhão de usuários aqui dentro, o que nos mostra que, a um clique, a gente consegue chegar em pessoas que antes nós não teríamos acesso e que geralmente estão abertas, estão dispostas, estão disponíveis no LinkedIn para abordagens, para mensagens, claro, desde que sejam mensagens interessantes, não mensagens que já cheguem querendo vender alguma coisa. No Brasil, a gente tem mais de 75 milhões de usuários no LinkedIn, então podemos explorar esse potencial para ampliar e estabelecer essa rede de contatos. Nós temos um outro dado, deixa eu só ver aqui, gente, tem um microfone vazando para proteger também a pessoa de repente alguma informação vazar. Só um minuto. Ó, eu fechei os microfones, mas não é que vocês não podem falar, tá bom? É só para proteger vocês. Então, vamos lá. 80% dos leads B2B provenientes de redes sociais vêm do LinkedIn. Nós temos potenciais clientes muito mais estratégicos aqui dentro, especialmente porque é uma rede profissional, uma rede mais levada a sério, uma rede com mais campos, mais filtros, mais informações que geralmente são mais completas. Então, podemos explorar esse potencial quando a gente compara com outras redes, como o Instagram, por exemplo, em que às vezes é mais difícil termos formas de pesquisa para chegar na informação ou no perfil que interessa. Um outro dado é que um perfil no LinkedIn que esteja bem completo recebe 21 vezes mais visualizações e 36 vezes mais mensagens. Então a gente já começa com esse entendimento de que até mesmo para que o conteúdo que eu produza nessa rede tenha resultados, eu preciso ter um bom perfil, porque sem dados, sem informações estratégicas, a rede não entende quem eu sou, as pessoas não me encontram e o meu perfil não estabelece confiança. Tá? Então, como aproveitar isso de uma maneira efetiva? Vamos falar sobre isso. Um outro entendimento é que pessoas compram de pessoas. Existe um fator chamado de KLT, Know, Like and Trust. As pessoas geralmente compram mais de pessoas que elas conhecem, gostam e confiam. E um posicionamento, uma estratégia de conteúdo tem esse poder de não parecermos mais tão estranhos. É como se o seu perfil trabalhasse para você e até favorecesse fechamento de propostas, porque você passou a ficar no radar, você está educando o mercado, você está quebrando objeções, você está antecipando tendências por meio da sua produção de conteúdo, de modo que quando te abordam, conversam com você, te chamam para uma reunião, você não é mais um desconhecido. E o seu perfil tem um grande papel nesse ponto. Podemos dizer que para funcionar, precisamos pensar ao menos em 3 coisas dentro do LinkedIn. Então, um perfil otimizado, um networking ativo e um conteúdo estratégico. São ao menos 3 coisas. Uma depende ali da outra. Se eu só tiver um perfil e não tenho uma estratégia de networking, eu não vou ter o resultado que eu poderia. Se eu tenho um perfil e crio conteúdo, está faltando uma parte de envolvimento com pessoas. Se eu não crio conteúdo, ok, é uma opção, mas com certeza eu vou aparecer menos do que eu poderia. Então, começa com a organização de perfil. O nosso curso aqui não tem a proposta de passar ponto a ponto quais são os itens a otimizar em um perfil, vamos falar brevemente, porque o nosso foco é mais no conteúdo. Ter uma estratégia de ampliação de rede, entendendo que no LinkedIn você pode ter até 30 mil conexões, seguidores não têm limite, e geralmente você começa a ganhar seguidores quando você produz conteúdo, porque são pessoas que querem seguir o que você produz. Então, precisamos semanalmente ter espécies de metas para que a gente se conecte com pessoas, amplie essa rede e não apenas isso, interações, comentários em postagens. O comentário hoje é o maior peso de interação dentro do LinkedIn, muito maior do que uma curtida. E esse conteúdo autoral, seja por meio da produção ou por meio de um bom comentário contextualizado e personalizado, ele tem uma entrega muito maior do que viver apenas de compartilhamentos. Tem profissionais que só compartilham posts no LinkedIn e não vão ter o mesmo alcance porque
No blog de engenharia do LinkedIn, por exemplo, os engenheiros muitas vezes explicam dinâmicas do algoritmo, e uma das coisas que já foi explicada há bastante tempo é que um compartilhamento dentro do LinkedIn ele tem um potencial de atingir uma parte da sua rede de primeiro grau, enquanto um conteúdo autoral pode ah, chegar a muito mais pessoas do que apenas um compartilhamento. Então, esses são os pilares. Aproveitando que a gente falou um pouco aqui de networking, a gente vai falar mais ainda, deixo vocês à vontade, se vocês quiserem aproveitar o chat para contarem numa linha aí o que vocês fazem, colocar o URL do seu perfil de LinkedIn, para que a gente já possa se conectar aqui também entre nós, né? Outras pessoas possam se conhecer. Essa é uma atividade que a gente precisa fazer de maneira constante, seja de forma digital ou presencialmente, né? Ter esse hábito de nos apresentarmos de uma forma breve e clara, que as pessoas consigam entender, trocarmos as nossas formas de contato. Então, aproveitem para colocar aqui no chat as informações sobre vocês, tá? Enquanto a gente vai aqui conversando. Tudo bem até aqui, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Bom, maravilha. Fiquem à vontade para ir comentando. Se você quiser entender hoje como está a força do seu perfil, existe um painel, que eu vou colocar o endereço aqui no chat. Se você quiser entrar, você consegue ver como está a pontuação do seu perfil atualmente. Aqui. Você vai entrar no linkedin.com/sales/SSI e vai se logar com o seu próprio LinkedIn para entender a pontuação do seu perfil. Você vai ver um painel como esse. Uma boa estratégia de conteúdo precisa considerar isso, porque se o seu perfil estiver fraco, você não vai impactar como você poderia. Então, como interpretar essa nota? Essa nota aqui, 89 de 100, por exemplo, ela é formada por 4 componentes sobre a sua capacidade de estabelecer a sua marca, de localizar pessoas certas, de interagir e de criar relacionamentos. Porém, esse é um painel que é muito direcionado ao uso de uma das contas pagas do LinkedIn, que é o Sales Navigator, que é uma plataforma para quem prospecta, para quem está realmente em busca de potenciais clientes e precisa de mais filtros e de mais insights. É como se você tivesse mais recursos. Então, por conta disso, você é mais favorecido na rede, de modo que, se hoje você tem uma conta básica gratuita ou algum outro tipo de conta que não seja o Sales Navigator, como carreira, business, você dificilmente vai ter uma nota acima de 75. Então, você não vai se comparar com 100, você vai se comparar com 0 a 75, tá? Para fazer essa análise. Se você perceber que está ali 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, a sua pontuação não está boa, o seu perfil não está forte, o LinkedIn não está entendendo muito bem quem é você e por conta disso ele não vai distribuir tanto o seu perfil ou o seu conteúdo. Então você pode melhorar esse perfil antes, agregando mais informações, sendo mais ativo, se conectando com mais pessoas, comentando posts, e você vai ver que semana a semana essa nota ela vai subindo, tá? E aqui em cima, quanto menor, melhor. Significa que você está mais bem posicionado, seu perfil está sendo mais visto na rede. Esse pode ser um norteador aí inicial da nossa estratégia. Bom, explicamos já um pouquinho dessas pontuações aqui. E nessas pontuações existe algo que o LinkedIn considera que são os perfis criados com foco no cliente. O que é um perfil criado com foco no cliente? Nem todos nós vamos conseguir fazer um perfil assim. Depende do nosso foco de atuação, às vezes do nosso nicho. Quando a gente está envolvido em muitas coisas, em muitas frentes, pode ser um pouco mais difícil ter esse direcionamento. Então, aqui a gente tem um exemplo de um perfil que é bem específico. Veja, o João Costa está escrito ali no título profissional dele, não apenas o cargo. Às vezes a gente fica muito preocupado com palavras bonitas ou com termos, né? Enquanto o que nesse tipo de perfil interessa é você ter uma mensagem clara em relação à sua promessa de valor. Proposta de valor, promessa de valor. Então, no caso do João, ajuda os CEOs e CFOs a otimizar custos e impulsionar a transformação empresarial. Então já fica muito claro que o foco dele, o perfil de cliente que ele quer impactar são CEOs e CFOs. Né? Imediatamente você já consegue entender o que ele faz e isso é refletido na estratégia de conteúdo dele.
É algo bem mais nichado, que está muito relacionado à redução de custos, otimização de custos e transformação empresarial. O meu perfil, por exemplo, ele já não é tão nichado, porque eu estou envolvida em algumas frentes um pouco diferentes, mais ou menos dentro do mesmo universo, mas de um modo que hoje eu não consigo ter assim uma única frase que expresse o que eu faço. E tudo bem, a gente pode ter títulos híbridos também. O que importa é que esteja claro, assim como vocês se apresentaram aqui no chat, que fique claro, né, ali no título o que a gente faz, porque eu vejo muito na prática em consultorias que é muito frequente que você produz conteúdo, e às vezes é um conteúdo bom, relevante, mais aleatório, e quando alguém vai até o seu perfil, ela também não consegue entender muito bem o que você faz. Então, Aí eu talvez ela pego não te eles ao adote. vivo, certo? Então, temos esses cuidados a tomar. Só um minutinho. Tudo bem, gente? Bom, precisamos considerar o seguinte: dentro aqui do LinkedIn, a gente pode pensar em formas de atração que envolvem a nossa foto, o nosso banner. A gente já vai abrir aqui o perfil para ver isso, porque o banner traz muita informação importante sobre você, o que você faz, um resumo sobre você, vamos falar disso, experiências e realizações, conteúdo e eventos que você produza, se envolva, crie, participe, networking, interações, comentários, o próprio SEO do perfil, esse pensamento de quais são as palavras-chave que eu preciso colocar no meu perfil para que eu seja mais encontrado pelas pessoas, né? O que elas digitariam que levaria até o meu perfil. Cada vez mais a gente parte também para uma tendência, enquanto a gente tem o SEO, né, essa otimização de conteúdo para pesquisas que vão levar à indexação em buscadores, por exemplo. Depois temos o SMO, né, muito focado na produção de conteúdo. Como eu posso criar conteúdo que seja mais encontrável por meio de palavras-chave, por exemplo? Quando eu posto um vídeo, não coloquem só o vídeo, tenha uma legenda junto com palavras-chave para facilitar que a internet ou a plataforma que você usa localize o seu conteúdo. E uma outra tendência que agora a gente vai começar a trabalhar cada vez mais é o AI SEO. Tudo que eu posso prover de informações em um conteúdo, pensando em usos de IA. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Imagina que você está dando uma palestra, como por exemplo o AI Brasil, muitas vezes faz encontros ali no Cubo, em outros lugares, e você está ali com pessoas te assistindo e você tem uma gravação desse conteúdo em áudio, para depois você colocar numa ferramenta de transcrição e mandar um resumo, por exemplo, do que foi discutido ali, né, ou a versão completa. E imagina que em determinado momento você aponta para um slide atrás de você e esse slide tem um gráfico. E você, como as pessoas estão ali te vendo e vendo esse gráfico, você acaba não explicando muito bem o que aparece nesse gráfico. Mas isso pode ser prejudicado nesse processo de transcrição ou de resumo, porque essa informação ficou faltando. Então, já pensando em IA, né, tudo que a gente possa facilitar na nossa produção de conteúdo, tudo que possa estar claro, seja por escrito, seja na imagem, seja nas configurações internas de um conteúdo, é importante. E eu também posso atrair pessoas por meio de anúncios, só que isso só está disponível atualmente via páginas. No nosso perfil pessoal do LinkedIn, a gente não consegue pagar para ser visto pelo nosso público. E eu também posso não apenas atrair, mas eu posso ir em busca, prospectar por meio da pesquisa avançada da rede, usando o Sales Navigator, que essa conta paga com mais filtros, se fizer sentido para mim, mandando mensagens diretas, por meio de envio de conteúdo relevante, construção de relacionamentos, indicações e o social selling, que é uma metodologia de vendas muito focada nesse contexto de informação de mídia social, em que eu uso as informações que eu tenho dessa pessoa para construir mensagens personalizadas, abordagens personalizadas, e não apenas isso, para construir relacionamentos. Eu me aproximo, eu interajo, eu comento, eu converso, eu troco, e aí sim eu começo uma abordagem que pode levar a negócios, né? Em vez de já chegar diretamente querendo gerar um negócio. Nesse processo, é muito importante pensar o seu posicionamento, né? Como a gente falou ali do cartão de apresentação do LinkedIn, o que vai no seu título. Eu gosto de sempre começar pelo posicionamento, ligado aos produtos que a gente oferece,
que já presume, ele já pressupõe um público estratégico, para a partir daí pensarmos que temas a gente pode produzir conteúdo para favorecer esses objetivos profissionais. Então, começar daqui, como eu sou visto, como eu me posiciono, dita muito o tema que eu vou tratar, o meu público, enfim. Antes da gente seguir, queria que vocês me contassem aqui no chat quem hoje considera que está envolvido ativamente em uma estratégia de produção de conteúdo no LinkedIn, que posta aí, vamos dizer, pelo menos 2 vezes na semana. Me contem aqui, como é que está o seu status atualmente? Se você realmente produz, até se quiser comentar algo mais, que formato você vem postando, para a gente continuar essa conversa. Deixa eu ver aqui no chat. Renan tem conseguido manter uma boa rotina de produção, pelo menos 2, 3 postagens por semana. A Valéria posta para um cliente. Legal, às vezes a gente faz para outras pessoas e não faz para a gente, né? Ou faz para a empresa e não faz para a gente. E essa é um foco muito importante que a gente precisa ter. Quantas vezes a gente tem todo um planejamento para o nosso negócio, mas não tem planejamento para a nossa marca pessoal, né? Ana Cláudia não está produzindo como deveria. Pois é, Valéria. Quem mais, gente? Pessoal da IA que está aqui. Temos várias pessoas envolvidas com IA aqui na prática, com soluções diferentes. Como é que está essa questão? Me contem aqui. Ô, Ana Luísa, na AI Brasil, faço em média 2 a 4 postagens por dia. Sim, a gente pode ir sentindo como esse conteúdo está sendo recebido, né? As plataformas, de modo geral, gostam de quantidade, tá? De recência, né? Recência, conteúdos mais recentes. Do LinkedIn, a gente observa que o tempo de vida de um post ele pode ser maior do que em outras redes, como no Instagram, de modo que o seu post ele pode perdurar ali em alta por dias ou semanas, né? Então, é uma rede com bastante potencial para a produção de conteúdo. Então, esse posicionamento, né, passa por essa história que a gente está contando. Eu falo muito disso no meu livro, Unique Stories, como é que a gente pode ter essa visão clara sobre quem somos e essa personalização, essa história única, essa trajetória única, usando isso a nosso favor. O Gui comentou que está aqui para aprender e começar a criar, muito bom. Então vamos mostrar aí os passos. E aí um exemplo aqui, vejam só, ali embaixo um título muito abrangente, né, muito genérico, que não me diferencia de ninguém. E ali em cima fica muito mais claro o meu foco, né? Especialista em marketing para empresas de tecnologia. Olha, estou nichado, né? E eu posso ter uma frase que expresse essa promessa de valor. Então, será que hoje o seu título está claro? O que que você pode alterar nele? Porque isso vai refletir muito na tua estratégia de conteúdo. No LinkedIn, a gente tem já algumas formas de usar IA nativas ali embutidas, que são recursos de conta premium, tá? Então, se você tem uma conta, por exemplo, ou Sales Navigator, ou de recrutamento, ou carreira, ou business, que são todas contas que você paga para o LinkedIn mensalmente, você vai observar alguns recursos diferentes. Por exemplo, aqui, reescrever ou escrever o seu título profissional com IA. Claro que ele vai considerar informações que já existam no seu perfil aqui, não vai ser um milagre, ele não vai conseguir escrever sobre você se ele não tiver de onde tirar alguma informação sobre você. Aqui é mais na tentativa da gente chegar num formato mais interessante. Então, se você tem uma conta premium, quando você for atualizar ali o seu cartão de apresentação do LinkedIn, faça esse teste. Você vai ver que tem o escrever com IA, você vai testar, você vai ver se te agrada ou se você quer alterar alguma coisa. O sobre é também uma área em que você complementa o seu título, explicando de uma forma mais aprofundada quem você é, de onde você veio, por que você faz o que você faz, conquistas, resultados, formação, tomando cuidado de não ser repetitivo em relação a outras informações que já constam no seu perfil. E essa área também pode ser escrita ou reescrita com IA, se você tiver uma conta premium. Ele vai propor ali um novo formato para você e você vai validar se esse formato ficou legal. Claro que você pode fazer isso externamente também. Você pode pegar o que você já tiver de informação base sobre você,
que nem sempre está muito bom, muito completo ou no melhor formato, ou às vezes não é muito relevante. Você escreveu, 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 e tem algumas coisas que não são tão relevantes para o seu público, né? Toda vez que a gente vai escrever um sobre nós para o LinkedIn, é muito comum que a princípio a gente pense assim, meu Deus, que difícil escrever sobre mim. E conforme você vai escrevendo e vencendo isso, a tendência é que o que era muito difícil inicialmente, agora você escreveu um texto no dobro do tamanho do que cabe aqui dentro, que são 2.600 caracteres. Então, o que que você faz? Pega esse textão e você pode jogar em qualquer ferramenta de IA generativa que você já use, né, da Meta, ChatGPT, Copilot, enfim, e dar um comando, né? Reescreva esse sobre de LinkedIn ou esse resumo sobre mim, profissional, de uma maneira mais relevante, mais organizada, e na maioria das vezes os resultados que eu vejo são muito bons, no sentido de você ter um retorno de um texto mais bem estruturado, com começo, meio e fim, numa ordem que faça mais sentido. Então, é uma boa forma de usar a IA para ter uma apresentação mais efetiva sobre você. Dentro do LinkedIn, você consegue cadastrar também os serviços que você presta para que você seja mais encontrado, né? Você consegue criar uma área chamada em destaque para destacar os conteúdos que você vem produzindo e criar uma vitrine. São recursos que você não precisa ter conta premium para usar, tá? Você vai ali no seu cartão de apresentação, tem um atalho. Seja para criar a sua página de serviços, você vai no Tenho Interesse em, seja para adicionar essa seção em destaque. E no dia a dia, você vai deixando fixo aqui os seus últimos posts, newsletters, vídeos que você tenha produzido no LinkedIn, para que eles tenham mais alcance, mais visibilidade. Se você tem um negócio, você também pode ter a sua própria LinkedIn page, que é a sua página empresarial, gratuitamente dentro do LinkedIn, e vinculá-la ao seu perfil, para que quando as pessoas acessem o seu perfil, elas consigam ir para a página da empresa também, que também pode ter conteúdo, tá? A gente pode postar conteúdo no perfil e na página, mas a gente sempre vai observar uma entrega maior nos perfis, porque tem um ser humano ali e as pessoas se conectam com pessoas. Formas de contato, enfim, são muitos recursos dentro do perfil para favorecer o seu posicionamento, as pessoas falarem com você, o entendimento do que você faz. E dentro de pesquisa você pode encontrar muita coisa, inclusive, né, pessoas, empresas, eventos, grupos, serviços e publicações. Façam esse teste depois de associar filtros, ver o que as pessoas estão postando sobre determinados assuntos pode trazer bons insights para você. Daqui a pouco a gente vai entrar na prática e mostrar algumas sessões do perfil. O LinkedIn Notícias também é uma outra possibilidade. Se você tem uma conta que você usa em português, né? Se a interface do seu perfil você usa em português atualmente, você vai ver essa aba aqui do LinkedIn Notícias e que você pode analisar que pautas estão sendo trabalhadas. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Valéria, sim, você pode ter quantas LinkedIn pages você quiser. Aí vincula ali ao seu perfil. Então, eu vou abrir aqui direto o meu próprio perfil para mostrar para vocês. Vejam só, aqui tem o meu perfil. Então, aqui a gente consegue reescrever o título com IA. Descendo, temos o sobre, que também conseguimos reescrever com IA, ó, recurso de conta premium. Aqui embaixo temos a página de serviços, que eu adicionei por aqui. Vai ter uma opção aqui. E lá embaixo eu tenho o em destaque que eu adicionei por aqui, que forma essa vitrine aqui. A página que foi criada anteriormente, você vincula por aqui. Você consegue escolher para que ela apareça. Você consegue ter mais de um cargo, de uma posição aberto ao mesmo momento, né? No mesmo momento. Sim, podemos fazer pesquisas para encontrar o que nós mesmos já produzimos, né? Então, aqui em cima, como a gente acabou de ver, dou um enter dentro de pesquisa e eu aplico o filtro que eu quiser. Por exemplo, o filtro publicações. E aí eu posso aplicar um outro filtro do usuário. E aí eu vou escrever o meu próprio nome. Opa, peraí, deixa eu voltar. Ó, tem dia que tá um pouco bugada essa área, gente. Acontece exatamente isso daqui, ó. Mas aqui você vai digitar o teu nome. Façam o teste aí.
Você digita o teu nome e aí ele vai pesquisar dentro do seu próprio conteúdo os posts que você fez. E você pode pedir por formato de conteúdo, né? Por tipo, por data de publicação. Você pode, inclusive, pesquisar o que outras pessoas que você admira, ou até que são concorrentes seus, o que elas postam, o que pessoas as seguem. Você vem aqui em todos os filtros e você vai pesquisar os seguidores de alguém. Vou pegar, por exemplo, aqui ó, o Júnior Bornelli da Stars. Em exibir resultados. Então, a gente consegue ver os seguidores dele aqui, olha. E você pode aplicar outros filtros sobrepostos, por exemplo, quantas pessoas seguem fulano e são de tal cidade, e são de tal área. Você pode pesquisar, inclusive, sobre você mesmo. Quando eu pesquisei sobre mim, eu vi que 300 mil pessoas que me seguem são de São Paulo e região. Aí eu consigo descobrir o setor. Isso pode trazer insights para a sua produção de conteúdo também, tá? Quantos destaques a gente pode deixar na página, no perfil? Não tem um número. Você vai reorganizando, apagando o que já não for mais tão relevante. É uma área bem dinâmica que você pode ir atualizando no dia a dia. Vamos voltar aqui, nós estávamos falando do LinkedIn Notícias. Fiquem de olho nas pautas aqui, do que está sendo trabalhado por editores. Então, por exemplo, temos aqui uma pauta transição de carreira. Suponha que você trabalha dentro desse universo de carreira. O que está sendo abordado aqui pelo editor? E aí ele vai incorporando aqui pontos de vista, posts de outras pessoas, olha só, falando sobre esse assunto, trazendo um outro ponto de vista. Você ganha mais seguidores, você ganha mais visibilidade quando você escreve sobre pautas que estão em alta, seja clicando aqui para compartilhar e trazer um ponto de vista em cima. Ó, ele vai trazer a pauta, né, a notícia, e você vai trazer o seu ponto de vista, seja vindo aqui direto pelo início e começando uma publicação sobre aquele tema, tem grandes chances do editor ver o seu conteúdo e até usando hashtags que ajudem esse conteúdo a ser encontrado, né? Porque a gente consegue pesquisar hashtags dentro do LinkedIn também. Então, vejam, hashtag inteligência artificial, e aí a gente vai encontrar publicações que citam essa hashtag, aqui, por exemplo, olha, e eu consigo ver que ela tem 141 mil seguidores. Eu posso segui-la para o LinkedIn entender que esse assunto me interessa. E eu posso usar essas hashtags também de acordo com o tema que eu estou trabalhando no meu conteúdo, para que mais pessoas consigam me encontrar. Então, essa dica de vocês olharem o que está em alta, né? Chancela Top Voice, isso gera bastante curiosidade, dúvidas também. Como obter um selo de Top Voices, que é esse selinho azul aqui? Esse selinho azul eu ganhei lá em 2016, foi a primeira lista de Top Voices do Brasil. Isso acontece por escolha editorial, por meio de uma produção de conteúdo relevante. E recentemente a gente viu o selinho dourado de Top Voices Comunidade, que é obtido, ou era obtido, porque esse recurso está sendo descontinuado, por meio da contribuição em artigos colaborativos do LinkedIn, criados por IA. O que a Microsoft fez, gente? Para melhorar, para aperfeiçoar, calibrar a IA dela, ela lançava artigos de vários assuntos criados por IA e acompanhados por seres humanos e convidava profissionais que ela considerava especialistas naquele tema, ela podia fazer um cruzamento com base nas competências do perfil, para que esses profissionais contribuíssem com esses artigos. Do ponto de vista deles, ao trazer grandes especialistas para contribuírem, né, isso seria extremamente positivo. Porém, na prática, isso não foi tão legal, porque pessoas começaram a usar a própria IA para responder a IA, né? Ou pessoas que não eram muito especialistas naquilo começaram a se posicionar como especialistas ao ganharem esse selinho, que era um selinho temporário de 60 dias, e gerou um outro problema também com dados, né? Com LGPD, de como esses dados estavam sendo usados. As pessoas não necessariamente haviam permitido nas configurações do LinkedIn o uso desses dados. Eu até fiz um carrossel explicando melhor sobre essa questão, do porquê isso também foi descontinuado, né? Não foi só pelo problema, foi por questões relacionadas à privacidade, tá? Que isso foi descontinuado. Então, nesse momento, até novembro, esse selinho vai existir, depois ele não existe mais, de modo que a única chancela possível de se obter no LinkedIn é o selo azul.
Temos uma pergunta aqui do Saraiva: como que a gente pode se tornar um top voice na prática? É sempre por escolha editorial, então não tem um critério único, não precisa ter um perfil enorme. Nós temos pessoas com perfis pequenos, com poucos seguidores e que são top voices. Geralmente são pessoas consistentes na produção de conteúdo, são pessoas que regularmente escrevem sobre um tema interessante para quem acompanha. E eu vejo muito que a liderança de pensamento, que é esse posicionamento de ter muito claro qual é a minha causa, qual é o assunto que eu abordo. Quando a gente pensa aqui, por exemplo, no Alexandre Caramachi, do grupo AI Brasil, né? Um dos fundadores do AI Brasil, a gente pode pensar nele como um líder de pensamento, porque ele tem uma causa. É a causa de democratizar a IA no Brasil. Será que ele vai de fato conseguir democratizar a IA no Brasil 100%, gente? Geralmente as causas a gente não consegue cumpri-las. Né? São causas, são coisas que a gente vai fazer a nossa parte e não necessariamente a gente vai chegar num final em relação a essa causa, mas a gente vai atrair pessoas que querem caminhar junto, que acreditam nisso também. Aí está o segredo para que a gente produza conteúdo realmente relevante e entre na mira de editores. Eu já acompanhei muitos alunos meus que queria muito ser top voices, mas produzo, não acontece nada. E persistiram e acabaram sendo escolhidos, né? Porque realmente apostaram em bons conteúdos. Então, será que a gente consegue ir para essa linha de líder de pensamento? Nem sempre, tá? Nem sempre a gente vai ter uma causa. Às vezes a gente só tem uma área de especialidade mesmo, e outras vezes a gente tem um assunto que a gente está muito envolvido e que a gente está trabalhando por ele, lutando por ele, e a gente quer transformar algo para aquele grupo ou aquela realidade, e isso pode ajudar bastante na escolha como top voice. Você pode também olhar o que está em destaque ali no LinkedIn e contribuir. Isso vai te colocando na mira de editores também, tá? Se conectar com editores, construir relacionamento, comentar postagens de editores para que você entre na mira junto com uma boa produção de conteúdo. Formatos de posts. Já vamos falar mais sobre aplicar a IA aqui dentro, tá? Mas formatos de posts. A gente pode dizer que hoje o LinkedIn é a rede mais completa em formatos de postagens quando a gente compara com outras plataformas de mídias sociais. Então, aqui dentro a gente consegue trabalhar, por exemplo, carrossel, que é esse documento PDF. Em certo momento, houve um carrossel nativo que era criado por uma composição de imagens. Isso foi descontinuado pelo LinkedIn, de modo que, na prática, a única forma de postarmos um carrossel é criando um documento PDF. Então, vejam, no meu perfil ou em qualquer perfil que eu entrar e que já tenha produzido esse formato, eu vou descer até aqui embaixo e eu vou clicar aqui em documentos e por aqui eu consigo ver esse PDF que foi postado e que a gente chama de carrossel, porque ele tem essa navegação horizontal que você vai passando. Esse é um post que eu fiz. Se você clica aqui, você consegue ver o post completo com o texto. Olha, não é porque ele é um documento que eu vou postar só o documento, eu vou postar um texto junto também de apoio. E esse carrossel eu fiz usando um template lá do canva.com. Então, você entra no canva.com e você digita na pesquisa carrossel e você vai encontrar templates já prontos. Vocês vão ver que tem o que eu usei aqui embaixo, ó. Tem algum lugar aqui. Esse aqui eu usei, ó. Eu personalizei esse. Fui mudando algumas coisinhas. Montei ali a informação como eu queria, os textos, personalizei, salvei esse PDF e postei como documento. Opa, voltando aqui, postei como um documento que eu consigo clicar. Nesse carrossel, eu falei sobre algumas mudanças no contrato do LinkedIn que entram em vigor agora em novembro. Quais são essas alterações? Recomendação e moderação de conteúdo. Então, o LinkedIn está trabalhando nisso e também incluindo a aplicação de IA para automatizar parte desse processo, para moderar conteúdos que infringam algum tipo de regra ali de política e também para recomendar conteúdos melhores para a gente. IA generativa. Estão sendo incluídos novos recursos de IA generativa, até mesmo para a criação de conteúdo, tá? Hoje a gente tem ali no título, no sobre, mas isso está sendo incluído também quando a gente for criar um post de forma nativa.
O uso de dados para treinamento de IA, então a política de privacidade foi atualizada, especialmente por conta desse problema com privacidade, especialmente, gente, no espaço econômico europeu, né, que já são países que vetaram, o LinkedIn não pode usar dados das pessoas para essa calibração da IA. Expliquei como é que você pode desativar isso no seu perfil se você quiser. Então, para fazer esquemas visuais, construir carrosséis pode ser bem legal. E também uma outra notícia sobre a licença de conteúdo expandida. Antes, o que a gente postava no LinkedIn ficava um pouco preso dentro do próprio LinkedIn. Às vezes, para alguém acessar o seu conteúdo, ela precisava ter um login no LinkedIn. Isso foi removido, então a gente vai notar que o nosso conteúdo pode ter um impacto, um alcance maior a partir daqui. E questões de privacidade e segurança também. Tudo isso vocês podem ajustar por aqui, ó, em configurações e privacidade, tem uma aba específica de IA ali para você editar como você quer. Mas na verdade eu abri esse documento aqui para mostrar para vocês como fazer um carrossel. Você monta o seu PDF do jeito que você quiser e vem aqui no início, começar uma publicação e escolhe o formato documento. Faz o upload desse documento e posta o seu carrossel. Então esse é um dos formatos que a gente pode produzir aqui dentro, mas há vários outros formatos. A gente pode ter newsletter. E eu tenho alguns dados do próprio LinkedIn sobre o crescimento desse formato na rede. Como é uma newsletter? Vamos mostrar aqui na prática. Então, você vai aqui no perfil, desce. Aqui, newsletter, você vai encontrar a minha. Opa, cadê? Ah, newsletter. Então, a newsletter, gente, ela permite, ela abriu errado. Ela permite que você crie um conteúdo longo. Aí, acho que travou aqui. Permite que você crie um conteúdo longo, mas que também pode ser assinado pelas pessoas. E quando as pessoas assinam, elas vão receber o seu conteúdo no e-mail também. E o LinkedIn não vai te cobrar nada por isso. Então você tem muito mais impacto do que depender apenas do feed para entregar o seu conteúdo. Olha só, vamos abrir aqui de novo. Então a minha se chama Conteúdo Influência Negócios, tem 53 mil assinantes. Eu publico regularmente conteúdo aqui dentro. As pessoas podem assinar e visualmente ela é a mesma coisa que um artigo. Só que o artigo ele não tem um nome, ele não tem uma proposta ali de temas e ele é distribuído só no feed. Então, conteúdo longo, por mais que você pense, as pessoas não leem, o público certo lê, especialmente se for bem formatado. É muito bom para trabalhar autoridade, confiança dentro da tua área de atuação. Recomendo que, se você for apostar nesse formato, você tenha um ou dois por mês, já estaria excelente. Pensando os temas estratégicos aí que atrairiam o seu público e pensando um nome interessante. Se você quiser ver quais você assina, você vem aqui em Minha Rede, clica aqui em Newsletters, e você vai conseguir ver quais você já andou assinando e ter algumas ideias de nomes também. Como é que as pessoas criam esses nomes? São geralmente nomes mais curtos. Pode ter newsletter de empresa, pode ter newsletter de pessoas, olha. Você pode se inspirar com alguns formatos. Então, esse é um formato muito legal, que se você não tem ainda, você vai fazer o seguinte, clicar aqui em escrever artigo e dentro de gerenciar tem criar newsletter. Você vai dar um nome para ela, vai escolher aqui uma frequência que você pretende publicar. Isso não vai ser cobrado de você, tá? Se você não tiver essa frequência depois. Uma frase de apoio e uma imagenzinha de prévia. Então, você cria a tua newsletter e depois você começa a publicar o conteúdo pelo próprio editor. Você vai pôr uma imagem de capa. Essa imagem a gente consegue criar diretamente por aqui, vejam só. Um recurso de IA também, o Microsoft Designer. Você já consegue dar um comando por escrito para criar uma capa para o seu artigo, por exemplo, dentro do próprio editor, se você quiser. Bom, deixa eu voltar aqui. Tudo bem, gente? Sobre newsletter e sobre carrossel, alguma dúvida?
A gente está passando um pouco rápido, porque a gente tem bastante coisa para trabalhar aqui para dar um norte de possibilidades para vocês. Mas até aqui alguma dúvida? Maravilha. Vamos avançar aqui então. Então, incentivo você a criar newsletter, você vai se surpreender com o resultado, tá? Tem alguns números do próprio LinkedIn, isso aqui é material do LinkedIn de uma reunião que eu participei recentemente. Newsletters estão crescendo, 59, mais de 59% no número de pessoas que publicaram artigos de newsletters. Subiu também 47% em engajamento nessas newsletters. Então, é um excelente formato para consolidar a sua posição de especialista no tema, na área que você atua dentro do LinkedIn. E você vai se surpreender porque a cada novo envio você vai ter mais assinantes. Ah, sim, é Fernando F. Pinheiro. Sempre que você cria um artigo, ele já vai para a newsletter. Isso provavelmente está ali no editor, já como padrão ir para a tua newsletter. Mas dá para escolher também e publicar um artigo avulso. Então, se você quer falar de um assunto que não faz parte da tua proposta de newsletter, você pode criar um artigo avulso e aí ele não vai entrar dentro da newsletter, tá? É a configuração padrão que está ali no teu editor. Ah, bom, falamos da personalização aqui da capa também, usando o IA, o Microsoft Designer, se você já quiser criar dentro do próprio editor. Bom, vídeos verticais, uma outra tendência também que vem crescendo no LinkedIn. Eu fiz um teste, publiquei, e ele teve, olha só, 206 mil impressões, é uma entrega superior aos formatos horizontais. A tendência de vídeos Reels, TikTok dentro do LinkedIn está crescendo. Então, é um formato que você pode se aventurar também, seguindo algumas boas práticas, como, por exemplo, começar o seu vídeo já com um gancho interessante para chamar a atenção, gravar em torno de 2 minutos, um enquadramento que pegue, né, um pouco acima da tua cabeça, um pouco do teu tronco, senão também o rosto fica muito próximo, e um texto de apoio, né, e publique. Você vai ver que esse formato, você vai publicar normalmente como qualquer post que você faria ali no LinkedIn, só que ele é um formato vertical, como você faria para um Story, para um Reels, para um TikTok. No aplicativo do celular, vocês vão ver que tem uma aba de vídeos. Então você consegue arrastar e assistir o próximo. Por conta disso, o consumo está alto, né? A gente consegue até usar ferramentas de IA para isso. Então, HeyGen, alguém já usou o HeyGen aqui, por exemplo, para criar clones seus? O HeyGen é uma plataforma que você pega um vídeo base seu, que é você mesmo, né? E você sobe na plataforma, você assina um termo de que é você mesmo, né? Você tem que mandar uma autorização por imagem para que a plataforma entenda que é você. E esse aqui é um clone meu que eu criei usando o HeyGen. Então, sou eu, tá? Só que eu não estava dizendo no vídeo original o que eu estou dizendo nesse outro vídeo aqui. De modo que você consegue, por exemplo, criar uma base. E hoje o HeyGen ele já tem até recurso para você trocar a cor da tua roupa na própria ferramenta, de modo que parece que você está gravando em outras situações, né? Então, dá para você gerar a voz pela própria IA, com o texto que está sendo dito, e dá para você gravar a tua própria voz, e ele faz essa sincronização de lábios, geralmente muito boa, né? Dos testes que eu andei fazendo. Se você subir uma boa base, você vai ter uma sincronização muito boa. Então, eu tenho esse vídeo no meu perfil que eu vou mostrar para vocês. E eu printei um outro vídeo aqui do Patrick, que fala muito sobre IA também, tem mestrado nessa área. E esse vídeo dele, eu fiquei boba porque não parecia que foi feito usando IA. Não parecia que ele não estava dizendo o que ele está dizendo nesse vídeo, né? Por conta dessa sincronização que a ferramenta fez. O que que eu percebi? Para contextos em que você usou uma base de vídeo, em que você estava em ambiente público, por exemplo, na rua, com barulhos externos, o resultado não fica tão bom, porque a camada de sons naturais do ambiente externo ela não vai existir no vídeo. Mas para contextos de gravação interna, costuma ser bom. Vou mostrar aqui na prática para vocês esses exemplos. Então, eu vou ali no meu perfil e vou na área de atividades de conteúdo e vou escolher o formato vídeo.
para que ele liste todos os vídeos que eu já produzi. E aí, vamos exibir todos aqui. Lá embaixo, faz algum tempo que eu postei esse. E aqui. Então, esse vídeo aqui é um clone meu, usando uma ferramenta de IA que se chama HeyGen, subindo uma base real sobre mim. Nessa época que eu tava com o cabelo mais claro, então sou eu mesmo, tá? Só o cabelo que tava diferente. E a partir da base que eu subi, eu consigo criar vários outros vídeos com outros textos. Então, esse aqui eu fiz um teste falando em espanhol, por exemplo. Em espanhol, mesmo não sendo a minha voz, porque isso aqui foi uma voz gerada por IA, o resultado ficou muito bom. A pessoa não consegue perceber que não é a minha voz. Em português, ele já evidenciou que não é a minha voz, né? Então, dá para você subir uma camada de gravação com a sua voz real, se você quiser. Então, deixa eu dar o play aqui. Sem áudio, tia. Bom, a gente consegue hoje gerar conteúdo sem precisar gravar originalmente e, inclusive, criar esse conteúdo em outros idiomas, né? Sem que eu precise estar ali ativamente envolvida. Vamos pegar o outro post aqui que eu falei para vocês, do Patrick. Veja, vertical, criado com HeyGen. Eu vou pôr o link direto para vocês, tá? Porque realmente pode ficar sem som para alguém. Então, ó, aqui o vídeo do Patrick usando o HeyGen. E aqui o vídeo que eu fiz e comentei. Não é a minha voz, tá? No caso do Patrick, é a própria voz dele. Ele subiu a camada de voz. E tem um outro que eu fiz que eu aproveitei como base um vídeo que eu gravei caminhando na rua. Então, eu vou colocar o link também para quem quiser ver. Como já não fica tão bom, porque falta camada de áudio natural ali, de ruídos, né? De quando você está na rua. Então, cada vez mais temos esse avanço nessas ferramentas de clonagem, para que a gente não precise todas as vezes estar ali com o nosso rosto real, né? Gravando ao vivo. A gente pode reaproveitar bases e criar clones que ficam cada vez mais reais. Bom, vídeo. O vídeo está crescendo no LinkedIn. O LinkedIn está vendo um engajamento 1,4 vezes maior e tem mais de 1,5 milhão de conteúdos compartilhados a cada minuto. Ainda assim, gente, nem 3% dos usuários produz conteúdo ativamente no LinkedIn, tá? Tem muito espaço para a gente produzir. Produzir coisas boas, diferentes, relevantes. Formato ideal, até 2 minutos. Vertical, um posicionamento aqui do nosso enquadramento no vídeo. Altura dos olhos, sala silenciosa para gravar, iluminação na frente. Aqui, por exemplo, nessa aula, eu não estou com a iluminação ligada em cima. Eu estou com o ring light no meu rosto, né? A iluminação de cima, ela causa sombras no nosso olho. Então, isso também vai ajudar a produzir um vídeo melhor. Falando ainda em formatos de conteúdo dentro do LinkedIn, eventos. Então, aqui a gente consegue criar também, vindo em início, comece uma publicação, você pode criar um evento. Esse evento pode ser o seguinte: um evento em áudio no LinkedIn, que é uma sala de áudio que você abre, que não tem imagem, tá? Você só conversa com as pessoas sobre um determinado tema. Você pode fazer uma live no LinkedIn, usando uma outra ferramenta que pode ser o Restream, o StreamYard, que são ferramentas de streaming para você transmitir a sua live. Ou você pode criar um evento que leva para um evento externo, por exemplo, um link que leva para uma inscrição no Simpla do seu evento presencial, online, pago, gratuito, tanto faz. Você consegue criar eventos aqui dentro e você consegue listar os eventos que já existem, vindo aqui em pesquisa.
aplicando o filtro eventos, e você pode digitar algum termo para ver quais eventos existem, vão acontecer online ou presenciais sobre o tema do teu interesse. Então, faça um teste de criar uma sala de áudio sobre um determinado tema ou uma live no LinkedIn. São formatos muito legais que costumam ter um bom retorno. Deixa eu ver se eu tenho o print aqui de como fica isso. Eu não tenho print, mas eu tenho uma informação bem legal que é a seguinte: depois que você cria o seu evento no LinkedIn, você consegue convidar pessoas de maneira segmentada para o seu evento, de graça. Geralmente, segmentação assim são coisas pagas em plataformas, né, gente? Então, eu consigo convidar pessoas por cidade, por setor, para que elas se interessem para o meu evento, né? Então, eu já trago um público mais direcionado. Conseguimos fazer isso em todos esses formatos de evento que eu falei para vocês aqui: live, evento em áudio e link externo. Essa gravação será disponibilizada por 3 dias, Nelson, para quem teve algum imprevisto ou até para quem entrou depois. Em seguida, eu vou mandar para vocês, tá? Bom, já falamos das mudanças no contrato que se referem a IA no LinkedIn. E aí, o que é legal a gente também considerar? Para que o nosso conteúdo não tenha cara de criado por IA, é importante a gente prestar atenção em alguns padrões que se repetem e que fazem o nosso conteúdo ter cara de IA. Vou trazer algumas dicas nesse sentido para vocês, tá? Paula, quando você vai no filtro de eventos, o LinkedIn te manda eventos de acordo com o que ele entende do seu perfil ou é aleatório? Sim, ele pode mandar já um pouco mais direcionado, com base nas informações do seu perfil, mas você também pode digitar uma palavra-chave e ele filtrar o que vai aparecer ali para você. Geralmente as entregas são personalizadas, né? Minimamente personalizadas com base em comportamento, pesquisa, palavras-chave do seu perfil, de modo que o que cada um vê numa pesquisa é diferente do resultado de outra pessoa. Certo? Bom, quais são as coisas que a gente precisa tomar cuidado para que o nosso post não tenha cara de feito por IA? Tem problema usar IA? Não, não é isso, né? É que daqui a pouco tudo vai ter cara de IA, né? Todo o conteúdo vai ficar ali muito engessado, sem um toque pessoal. Então é importante a gente saber quais são esses elementos para que sim, eu use a IA para me ajudar, mas para que eu crie um resultado mais natural. Então, primeiro aspecto, geralmente as ferramentas, né, as plataformas de IA generativa produzem uma estrutura de escrita um pouco mais artificial. Por exemplo, ó, antes, primeiro, vamos discutir a importância do SEO. Segundo, falaremos sobre como implementar SEO. Por fim, veremos os benefícios do SEO. Tá vendo o que é não natural? Essa repetição de SEO várias vezes. Isso era muito feito lá atrás na internet, quando a gente queria que um conteúdo fosse melhor indexado nos buscadores. A gente repetia uma palavra-chave mais vezes. Hoje, a gente tem processos de interpretação de língua natural muito melhores, então eu não preciso repetir muitas vezes um termo para que o buscador entenda que eu estou falando daquilo. Só que como, né, o conjunto de dados usado para treinamento dessas IAs vem muito proveniente do que está ali, né, o que foi produzido na internet, gente, que muitas vezes tem essa estrutura artificial, o resultado acaba sendo artificial também. Então, como que eu posso criar algo mais natural? Em vez de usar essa estrutura aqui, eu usar, por exemplo, essa. Vamos explorar a importância do SEO, seguido de dicas práticas, e finalizaremos destacando os seus principais benefícios. Isso eu posso fazer ajustes manuais no que a IA gerar de conteúdo para mim, mas claro, eu também posso dar comandos dos prompts para melhorar esse resultado. A própria memória, né? Vamos pensar aqui na memória do chat GPT. Eu posso ter ensinado para ela uma vez que os conteúdos que ela gerar para mim, eu quero que ela evite tal coisa. Então, a partir dali, os resultados já serão evitando essas tendências, né? De escrita artificial. Olha outro exemplo aqui. O marketing digital é essencial para pequenas empresas. No entanto, muitos empreendedores não sabem. No entanto, evidencia muito o uso de IA. Então, que palavras a gente pode trocar? Por melhor que seja um prompt ou a ferramenta que a gente usa ou a memória,
A gente tem que revisar o conteúdo que é gerado para ver que ajustes a gente pode fazer para ele ter a nossa cara. Se não tiver uma pitada nossa, ali um ponto de vista nosso, você vai ter mais dificuldade com o engajamento. Outra coisa que acontece é excesso de adjetivos. Muitas vezes o conteúdo que a IA gera para a gente traz muitos adjetivos. Então, o maravilhoso, incrível e fenomenal software que revolucionará completamente a sua vida. Enquanto eu poderia dizer o software eficiente e inovador que pode transformar suas operações diárias. Então fica mais natural, fica mais credível. E por que que acontece muitas vezes esse excesso de adjetivo? Primeiro ponto, aumento de percepção de qualidade. Os modelos treinados em vastos conjuntos de dados incluem muitas vezes, gente, textos promocionais de marketing, em que o uso de adjetivos é comum para aumentar a percepção de qualidade. E o segundo ponto é quando a IA não tem informações específicas suficientes para enriquecer o conteúdo, ela pode recorrer ao uso excessivo de adjetivos para preencher o espaço e dar a impressão de um texto mais completo. Então, tomem cuidado com esse ponto para não criar textos muito artificiais. Né? Eu vejo muitos textos produzidos assim, que você vê muitos adjetivos e fica muito sem personalidade. Outro ponto é que pode ser que ela coloque como resultado palavras não muito comuns para o seu público, para a sua realidade, para o seu vocabulário. Por exemplo, a aquisição de dados empíricos é fundamental para o êxito. Será que você falaria assim no dia a dia? A gente não precisa ser formal assim no LinkedIn. Então, coletar dados concretos é crucial para o sucesso. Eu posso usar palavras mais comuns. Falta de personalização. Então, antes, estabelecer uma rotina de trabalho é importante. Depois, quando comecei minha carreira, estabelecer uma rotina de trabalho me ajudou a ser mais produtivo e focado, especialmente nos dias mais desafiadores. Eu trouxe um ponto de vista, uma experiência, uma personalização para o meu conteúdo. Outro ponto que mostra muito que a pessoa usou totalmente IA e não fez nenhuma personalização ali. Uso de caixa alta. Vocês já repararam que muitas vezes ela vai gerar títulos em que cada uma das primeiras letras aqui, ó, é caixa alta. Quando, geralmente, na língua portuguesa, a gente vai usar caixa alta para nomes próprios no início da frase, né? Então, ó, a importância da inteligência artificial na saúde moderna, em vez de tudo ser caixa alta. Por que que isso acontece? Porque a IA não adota uma norma específica como a germânica ou a latina para capitalização de títulos. Ela segue padrões baseados nos dados com os quais ela foi treinada, né, com instruções de desenvolvedores, de usuários. Então, esses dados, gente, vêm de várias fontes, de vários idiomas. Embora existam muitos textos em inglês nos dados de treinamento que frequentemente usam essa norma germânica de caixa alta em todas as palavras, ela também aprende com texto em português, em espanhol, que usam a norma latina, que não tem caixa alta em tudo. Então, como se eu não der instrução explícita, se eu não treinei ela com isso, na maioria das vezes ela vai gerar um conteúdo para você em que todos os títulos têm caixa alta, e é mais um aspecto que mostra que você usou IA e não teve nenhum um mínimo de ajuste no seu conteúdo. Outro ponto, excesso de emojis. Aqui estão algumas dicas incríveis para o seu marketing digital. 3 foguetinhos. Você usa emoji mesmo no seu dia a dia? Faz parte da sua marca, da sua personalidade? Será que eu preciso usar 3? Porque às vezes eu estou poluindo o meu texto. Com muitas informações visuais, muito ruído. Isso prejudica a leitura. Então, excesso de emoji muitas vezes também evidencia o uso de IA. Finalizações previsíveis. Muitas vezes você vai ver que o texto que você gerou ali na IA, ele traz alguma coisa como em resumo ou conclusão, e aí fica muito visível, né, que não é um resultado natural. Não necessariamente o seu texto tem que ter essa estrutura de conclusão no final. E aí, o prompt que eu uso, eu posso fazê-lo mais assertivo. Por exemplo, em vez de explique a importância do SEO, é um prompt muito amplo. Ele vai gerar um resultado.
Se eu der uma instrução mais específica, explique em 500 palavras a importância do SEO para blogs iniciantes, com dicas práticas que podem ser implementadas facilmente em um tom amigável e acessível, eu terei um outro resultado, mais direcionado, mais específico. Então, o comando que a gente dá pode e deve ser mais específico, não tão amplo. Senão ele vai produzir muito mais do mesmo, uma coisa que qualquer um poderia falar, que às vezes nem interessa tanto para o seu público. Outro ponto. Esse artigo aqui, por exemplo, que está dentro ali da minha newsletter. Encontre a solução perfeita para a sua empresa. Aí tornamos a inovação indispensável na sua empresa, acelerando. Opa, achei que fosse uma pergunta. Era só um áudio aberto. Bom, então esse último post aqui que eu fiz na minha newsletter, gente, essa imagem tá na cara, né? Ela foi gerada por IA, ela não foi gerada ali com um prompt genérico. Eu realmente pedi que ele criasse uma imagem em que existissem ali duas pessoas que estavam se falando, que tinham uma relação de confiança, de identificação. Então eu pedi que ele desenhasse essas duas pessoas, né? Mas não apenas isso, a construção desse artigo que eu usei IA, eu fui conversando com a ferramenta para que ela me trouxesse um resultado mais dentro da minha visão, né? Então, nesse caso aqui, eu usei um prompt bem longo para criar esse conteúdo. Eu não pedi assim, crie um artigo sobre confiança e identificação para vender mais serviços. Eu não fiz isso. Eu primeiro conversei com a ferramenta. O que que eu usei? Eu escrevi, ó, tem 3 páginas do que eu escrevi. Muitas pessoas que vendem serviços, especialmente pelas mídias sociais, podem ter dificuldades para fechar vendas por vários motivos. Ó, meu ponto de vista, meu conhecimento, posicionamento, produto, preço, abordagem, etc. Acredito que o principal fator envolve identificação e confiança. Embora muito se fale sobre autoridade, ela sozinha não garante o sucesso. Um profissional pode ser uma autoridade no mercado, mas se eu não me identificar com ele, eu não confiar, eu não comprarei os seus serviços. Então, eu fui conversando. Identificação não é só gostar de alguém. Eu quero escrever um artigo completo para o LinkedIn, destacando o quê? Para gerar confiança, identificação, autoridade é necessária, mas não o suficiente. Sem um trabalho prévio de marca, tal, tal, tal. Enfim, eu dei bastante informação para que ele gerasse o conteúdo para mim. Inclusive, até um direcionamento para o título. Teve um momento que eu falei, o que você acha do título Confiança e Identificação, fatores que impulsionam negócios além da autoridade? Ele me disse que gostava. Depois a gente acabou chegando num outro título. Ele gerou aqui. Primeiro ele gerou uma base com bullets. Eu falei, não, transforme esses bullets num artigo. Então, a gente pode ir conversando para gerar um resultado melhor. Isso aqui eu fiz ali direto com novos comandos. Quando a gente faz assim, ele vai reescrever todo o texto para você, mas a gente já consegue também usar o Canvas dentro do chat GPT. Alguém já usou esse recurso? Que abre uma aba à parte no seu, vai abrir uma aba aqui do lado, e aí você pode dar uma instrução específica, sem ele precisar reescrever o texto inteiro. Por exemplo, eu fui lá e dei, só para exemplificar para vocês, o seguinte comando: escreva um artigo sobre marca pessoal. Ele gerou o conteúdo. Aí eu posso clicar, ó, num termo específico, aqui num trecho específico, e dar um comando em cima. Aprofunde esse trecho. Ele vai gerar ali só a alteração daquele trecho, ele não vai reescrever o artigo inteiro para você. Deixa eu abrir aqui a tela para mostrar na prática. E que eu já mostro para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui direto do chat GPT. Eu confesso que eu uso muito chat GPT, mas a gente sabe, não é a única opção, né, gente, para usarmos. Mas, ó, estou no meu chat GPT, eu uso a versão paga. Eu venho aqui e escolho Canvas. Então, aqui eu vou dar algum comando. Vamos fazer aquele mesmo comando que eu mostrei para vocês. Escreva um artigo sobre marca pessoal. Ó, ele já tem um comportamento diferente aqui, ó, ele criou uma aba aqui do lado esquerdo.
E aí eu consigo edições agora pontuais nos trechos, sem que ele tenha que reescrever tudo. Vou esperar ele terminar. Então vamos pegar algum trecho aqui. Suponha que aqui, sei lá, o processo de autoconhecimento, eu posso clicar e dar um comando novo em cima. Explique de forma mais aprofundada esse trecho, com exemplos de exercícios para autoconhecimento. Ó, reescreveu direto ali, só aquele trecho. Então você tem uma experiência melhor para essa construção, ou até para coisas que você revisita muito. Por exemplo, você está construindo uma teoria própria sua, você está construindo o seu próprio método. Você pode manter isso ali e entrar e ir aperfeiçoando cada vez mais, com uma experiência muito melhor, com novos comandos específicos, né, que vão facilitar esse clareamento do que você está criando. Então, façam esse teste quem usa a versão paga. A memória do chat GPT também, então a memória ela vai aprendendo com você, com as coisas que você digita. Então, quando você clica ali no ícone da sua foto e vem em configurações personalização, você pode clicar aqui em gerenciar para ver tudo que está guardado ali e você pode apagar algumas coisas. Coisas que você não quer que ela aprenda, aquilo ali não faz sentido para próximos conteúdos. Aqui você pode, inclusive, fazer o seguinte: você vai ali no próprio chat GPT. Eu não testei no aplicativo, Hugo. Preciso testar. Acredito que sim. É porque ele permite você escolher ali qual você quer usar, qual versão você quer usar. Mas o que vocês podem fazer? Essas dicas que eu comentei aqui sobre coisas que evidenciam o uso da IA, você pode ensinar para o seu próprio chat. Você pode dizer para ele: quero te ensinar algo. A partir daqui, todos os conteúdos que você criar, evite isso, 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 isso. Isso vai ficar na memória. Então, próximos resultados a partir daqui, ele já virá considerando isso que você ensinou para ele. E você pode remover coisas da memória também que não façam sentido. É só clicar aqui dentro de gerenciar. Outra ferramenta legal para você estruturar ideias de conteúdo é o Mapify, que você pode criar mapas mentais com IA. Então, você dá um comando por escrito, ele desenha um mapa mental completo, ó, estrutura para você construir um artigo e você entender tudo que você tem que abordar sobre, ou para fazer um roteiro de um vídeo. É muito legal essa ferramenta, façam o teste. Você se conecta ali com a sua própria conta Google. E, enfim, né, partindo aqui já para os últimos minutos da nossa aula, vimos aqui todo o potencial dentro do LinkedIn, formatos de conteúdo, recursos que a gente pode usar. Como que eu crio uma estratégia de conteúdo para começar a publicar com constância a partir daqui? Tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, liste os seus objetivos profissionais, gente. Você quer que o LinkedIn te ajude no quê? Vender mais? Alcançar seguidores, né? Aumentar seguidores? Ser mais convidado para um determinado tipo de evento? Liste os seus objetivos, porque esses objetivos vão guiar a escolha de temas também, tá? A gente começa por aí. Eu produzo podcast e já edito os vídeos de corte. Estava pensando em usar os áudios para transformar em conteúdo no LinkedIn. Alguma outra ferramenta? Bom, os próprios cortes de vídeo você pode postar, né? Agora, você diz o quê? Alguma ferramenta para esse processo de captura de áudios? Não sei se eu entendi direito. Bom, a própria transcrição, né? Você pode usar alguma ferramenta que transcreva e, a partir do resultado gerado dessa transcrição do áudio, dar um novo comando em cima até ele chegar no formato que você gostaria. Transcrição de áudio a gente tem no próprio Doc, né? No próprio Word a gente tem ali, e outras ferramentas, inclusive no aplicativo do ChatGPT já tem ali a opção de áudio, né? Que a gente consegue falar com ele. Boa, Gui. Quem tiver mais dicas de ferramenta também, tem muita ferramenta hoje, né, gente? Não tem como a gente conhecer todas.
Maravilha. Bom, depois de objetivos, eu preciso considerar no que eu sou bom. Qual que é a minha área de atuação? Eu tenho um negócio, eu presto um serviço, eu preciso pensar nisso para conectar o tema que eu vou produzir. Eu preciso alinhar isso com a minha marca pessoal, né, com o que eu quero transmitir, com como eu quero ser visto, lembrado. Eu preciso pensar no meu público, o público estratégico que eu quero impactar, que vai parar para ler aquilo ou assistir aquele vídeo, mas eu preciso entender também que eu tenho um perfil de cliente ideal, que é aquele exemplo de clientes que eu quero mais daquele. E eu também tenho, gente, no LinkedIn, um público que não é estratégico, é um público consumidor. Esse público, ele não necessariamente favorece o seu objetivo profissional ou de vendas, por exemplo, mas ele comenta o teu post. Ele admira você, ele confia em você. E ao fazer isso, ele ajuda o seu post chegar a mais pessoas, inclusive ao público estratégico. Então, nunca você vai alcançar 100% do seu público estratégico só, tá? Não ignore o público consumidor, que ele também é importante. Preciso entender um pouco da entrega orgânica, né? Que não vou conseguir fazer o meu conteúdo chegar só para quem eu quero. É o algoritmo que vai distribuir, por isso que eu tenho que fazer boas escolhas, né, de temas, de palavra-chave. Inclusive, a entrega, gente, no LinkedIn, ela pode ficar limitada em instâncias. Por exemplo, se você fala de um assunto que vai interessar mais pessoas que são sua rede de primeiro grau, ele só vai entregar para pessoas mais próximas, que interagem mais com você, né? Ele tem essa compreensão cada vez mais com a IA de para quem ele vai entregar o quê? O que interessa para quem? Networking. Amplie a sua rede, não fique só esperando que as pessoas descubram o seu conteúdo. É muito importante que você também tenha um movimento de se conectar com pessoas. Pense em todos os formatos, né? Como é que você pode variar formatos? Isso aqui vai ser um vídeo, isso aqui vai ser um carrossel, isso aqui vai ser uma newsletter. Essa variação de formatos vai tornar o seu conteúdo muito rico. Você vai conseguir impactar melhor as pessoas, né? Pessoas com comportamentos de consumo diferentes. Frequência. O que cabe na tua frequência? Você consegue se comprometer a publicar 2, 3 vezes por semana? Cabe na tua agenda? Você pode, inclusive, deixar um post programado para entrar no ar. Você senta um dia, cria os posts da semana e eles vão entrando no ar. Esse planejamento, essa programação você faz no próprio LinkedIn. Eu também tenho que pensar em pilares e temas. Já vou mostrar uma imagem para vocês que vai deixar isso claro. E boas práticas do algoritmo, né? É um conjunto de fatores que vai fazer o meu conteúdo ter uma entrega melhor. Escolha do tema, objetivo do meu post. Geralmente, quando é um post que tem um objetivo mais emocionar, aconselhar, contar uma história, você vai perceber que ele impacta muito mais do que um post cujo objetivo é informar, vender, que são objetivos mais frios. Então, objetivos mais quentes aproximam, assim como temas mais amplos, mais gente vai comentar, e temas mais específicos, nichados, menos gente vai comentar, normal, né? Então, um conjunto. Que horas eu publico? Geralmente de manhã, 8, 9 da manhã, são bons horários para publicar no LinkedIn. Você tem um dia inteiro para o teu conteúdo render. Evita publicar muito de noite, tem menos gente online. E aí, eu posso montar para mim como é que vai ser o meu calendário. Como que eu estou me programando para publicar durante a semana? Ah, eu vou publicar no LinkedIn, os horários vão ser esses, porque isso encaixa na minha agenda. E você tem que mapear quais são os seus pilares de acordo com os teus serviços. Então, eu tenho um pilar ali que eu falo de comunicação estratégica, eu tenho um outro que eu falo de influência digital, opa, eu tenho um outro que eu falo de escrita fantasma, um outro eu falo de estratégia de conteúdo. Eu fui dividindo os macro temas que com frequência eu vou trabalhar, porque eu preciso falar daquilo para conectar com o que eu faço. E aí eu vou distribuindo isso, porque se eu não tiver essa visão, eu vou acabar sendo muito repetitiva. Vou falar sempre dos mesmos assuntos. Então você pode sentar e pensar que temas eu preciso falar com frequência, que serão os meus pilares, e dentro desses pilares eu vou encaixar os temas que eu vou trabalhar. A própria IA pode te ajudar nisso. Você pode, por exemplo, baixar o seu perfil do LinkedIn em PDF. Tem ali um botãozinho mais no seu perfil, aliás, é recursos agora, que você consegue baixar o seu perfil. Se o seu perfil estiver bem preenchido, você sobe esse perfil,
faz o upload dele e pede o seguinte para ele: analise as informações do meu perfil de LinkedIn e sugira pilares, linhas editoriais e ideias de conteúdo a produzir para trabalhar a minha marca pessoal. Eu subi o meu para testar e ele foi citando, né, esses macro temas que eu precisaria trabalhar. Um deles, educação corporativa. O outro, LinkedIn como ferramenta estratégica. Então, ele vai citar ali, você pode ter 5, 6, 7, 8 pilares que você vai distribuindo ao longo das semanas, né? Talvez você seja mais nichado, então você não vai ter tantos pilares assim, pode acontecer, tá? Então, você vai, quanto mais informação você der para IA, trabalho com tal coisa, os meus serviços são esses aqui, o meu objetivo é criar conteúdo que me ajude a vender mais. Quero ser mais convidado. Conta para a IA o que você quer com o seu conteúdo, para que ela sugira temas para você, bem contextualizados, personalizados, de acordo com seus objetivos. E uma outra coisa que vem acontecendo, gente, é que quando criamos imagens usando o IA no LinkedIn, ele já consegue identificar automaticamente que a gente usou o IA. Tá vendo esse sinalzinho aqui, ó? Quando você clica, credenciais de conteúdo, ele sabe qual ferramenta você usou e quando essa imagem foi criada. Estamos testando para entender se ele reduz o alcance quando ele identifica IA. No teste que eu fiz, eu percebi uma entrega mais prejudicada quando o meu post usava, especialmente posts de feed, tá? Não newsletters, porque a newsletter chega no e-mail. Mas posts de feed, eu percebi uma redução da entrega, de modo que hoje eu tenho evitado usar com muita frequência imagens geradas por IA nos meus posts. Então façam testes por aí também. Bom, então aqui trouxe alguns insights para vocês, né, de como que a gente pode planejar a nossa estratégia, usar ao máximo os recursos, procurar formas de usar IA de uma maneira mais assertiva, né, mais produtiva, mais criativa, sem cara de IA. O grande segredo está em pensar justamente os temas, a frequência, a variação de formatos e ter constância, né? Para que vocês observem mais resultados. Eu percebo que estratégias de conteúdo vão começar a dar resultado mesmo depois de 3 meses que você está realmente dedicado e não só escrevendo sobre coisas aleatórias. Por exemplo, eu vou fazer uma lista. 15 cursos que você precisa fazer sobre tal assunto. Às vezes aquilo está totalmente fora do teu mundo de temas. É um post relevante? Sim, mas não é um post que está contribuindo com a imagem que você quer criar de especialista num assunto. Então, cuidado para não ser muito aleatório, né? O Fernando também percebeu a redução. Exato. Eu tenho evitado feed usar IA porque ele identifica e reduz. Mas as coisas mudam todos os dias, né, gente? Todos os dias as coisas estão mudando, novas ferramentas, novas versões, o comportamento do algoritmo. Então, aqui temos alguns caminhos. Espero que tenha sido útil para vocês. Temos mais 5 minutinhos aqui, se alguém tiver alguma dúvida. E espero você se conectar comigo no LinkedIn. Se você precisar de mais algum apoio mais personalizado, como consultoria, treinamento, mentoria, eu tenho várias soluções no site da Influi. Tem todas as opções que oferecemos para trabalhar com temas que envolvem posicionamento, imagem, marca pessoal, tá? Deixa eu ver aqui a Paula. Minha formação original é em arquitetura e urbanismo, mas hoje não trabalho mais com isso. Estou trabalhando somente com neurociência, IA, neuromarketing, etc. É melhor que eu retire toda a experiência profissional do meu perfil. Você pode até manter, Paula. Você pode ter ali a tua área em que você conta da tua formação, da tua formação acadêmica, e você pode ter um sobre em que você conta como é que as coisas aconteceram para você, né? Apesar de inicialmente ter me formado em arquitetura e urbanismo, como que as coisas aconteceram, né? Com o tempo, passei a me interessar por tal assunto e busquei me desenvolver, me especializar nessa área. Fica bem autêntico quando a gente faz isso. Tá, ô Você Flávia, vai deixa dar eu um falar aqui foco. que fica mais fácil. Obrigada. Opa, Não, eu vamos digo lá. porque assim, o algoritmo muitas vezes me sugere conteúdo de arquitetura, entendeu? Por exemplo, quando eu perguntei Sim. aquele negócio, eu botei lá em evento, só saiu evento de arquitetura. Aí eu falei, bom, então acho que o LinkedIn está Dá uma entendendo errado. olhada nas tuas competências. Se você cadastrou competências, ali você pode remover, Tá. né? Aí você pode manter ali só na formação acadêmica
e no sobre para criar um contexto, mas você sempre vai dar um foco maior a partir daqui no seu momento atual. Tá. Outra coisa que pode ajudar é pesquisa palavras-chave, ali, hashtags na pesquisa do LinkedIn, mais relacionadas à sua atuação no momento e segue essas hashtags, que ele vai começar a entender que você se interessa mais por esse assunto. Ah, entendi. Obrigada, Flávia. Imagina, às vezes até vagas que ele sugere para a gente estão muito ligadas às competências que a gente cadastrou no nosso perfil, né? Sim. Tá bom, obrigada. Imagina, Flávia, você entregou muito. Ah, obrigada, Andréia. A gente tinha um tempo definido aqui, eu tentei trazer o máximo de insights, mas esse é um mundo que a gente pode ficar dias conversando. A gravação vai ser disponibilizada por 3 dias e depois ela sai do ar, tá, gente? É um bônus, porque a gente fez aqui um formato para ser ao vivo mesmo. Então, aproveitem se vocês quiserem rever ou se perderam algum trecho, mas realmente sai do ar depois, porque tem muito conteúdo armazenado aqui. Eu vou fazendo essa gestão, tá? Ah, que bom que vocês gostaram. O setor, boa, Liana. Dá uma olhada no seu setor também, Paula. Lá no segundo lápis do teu perfil tem uma aba que você escolhe o setor. Veja se ali está arquitetura. Você pode trocar para o setor atual, porque ele pode estar entregando algumas coisas baseadas nesse setor. Obrigada, Liana. Eu vou mandar o link da gravação, tá, gente? Vai ser um link disponibilizado no YouTube para quem quiser assistir. Bom, é isso. Mais algum ponto, gente? Mais alguma dúvida final aqui? Como a gente comentou, não tive a intenção de me posicionar como uma especialista em IA, porque eu também estou aprendendo, né? Mas como é que a gente pode aplicar isso numa estratégia de conteúdo no LinkedIn e favorecer a nossa marca, gerar muitas oportunidades e convites? Certo? Bom, muito obrigada, então, pela participação de vocês. Sigam meu conteúdo no LinkedIn, estou sempre publicando e nos conectamos. Estou à disposição para quem quiser conversar mais. Obrigada, gente. Bom restinho de semana. Obrigada, Flávia. Bom final de semana. Obrigada, vocês também. Tchau.